Bom, eu vou ser breve hoje na minha palavra. A gente sabe que nesses dias em que nós estamos vivendo, assim, a nossa fé é sempre provada, né? A nossa fé ela é sempre provada. O tempo todo a gente está sendo provado na nossa fé. Mas nos últimos dias parece que ela está sendo mais provada do que todos os outros. Com certeza. É complicado quando a gente se sente impotente diante de uma situação que a gente não pode fazer nada, né? Porque a gente só pode o quê? Esperar. E aí é que os nossos sentimentos se embaralham, mexem com a gente de uma tal maneira que a nossa fé acaba sendo provada, né? Então, eu, antes de ler a palavra, eu quero orar com vocês. Já pedi para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Já deixa aí no pente aí a palavra. Vamos orar? Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra. Amém, Jesus. Ó Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, porque de nós, Senhor, o que nós temos para oferecer, né? Mas o Senhor tem a oferecer. E tem para oferecer, ó Deus, uma palavra, ó Deus, que vai de acordo com aquilo que nós precisamos, Senhor. Ó Deus, que possamos sair daqui mais fortes, revigorados, fortalecidos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, aqui está dizendo assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Arthur, lê na sua tradução, a sua tradução está igual à minha? Não. Como é que está? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Alguém mais tem alguma tradução diferente? Rico. No meu pai é a vida de velha. Não é conta se onda esse negócio de falar, então para mais de falar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Então são várias traduções, né? E como eu falei, a nossa fé tem sido provada nesse momento em que nós estamos vivendo, aqui no Brasil. E aí a gente fica pensando assim, o que esperar? Né? E no que esperar? Né? O que vai acontecer? Então a gente fica nessa expectativa. Tem muita gente que parou a vida para ficar só ali, querendo saber as próximas notícias, né? Do Twitter, do Facebook, né? Isso. Na semana passada, para mim, por exemplo, foi muito difícil. A gente ficou assim, num desânimo, sabe? E a única coisa que a gente sabia fazer era ficar vendo o próximo capítulo aí do negócio, né? E a gente sabe que isso, na verdade, não faz bem pra gente, isso faz mal pra gente. Porque a gente se alimenta do quê? A gente se alimenta daquilo que é bom, ou a gente se alimenta de coisas que muitas vezes nos trazem mais tristezas, né? E a gente sabe que a fé ela é alimentada por ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando a gente começa a alimentar a nossa fé de coisas que não são da palavra de Deus, a nossa fé fica meio, como é que eu posso dizer, frágil. E está em um grande perigo, né, para nós nesses dias, porque existe, para mim, hoje eu fiquei pensando de manhã, conversando com o Dani, existe a fé, que é uma fé perseverante, a fé resiliente, e existe a fé obstinada. E aí a gente precisa tomar cuidado para que a gente não esteja caindo na fé obstinada. Querendo mandar em Deus, né? Isso, querendo dizer para Deus, eu fiz os cálculos aqui, Deus. E se for desse jeito, É o que eu preciso. é o que eu preciso. Então, pode fazer. Autorizado. Tal coisa. E
sempre foi assim. Quando Jesus estava aqui na terra, né? Quantas foram as vezes que ele foi indagado pelos fariseus, pelos saduceus, querendo que ele fizesse algo diferente daquilo que ele foi chamado, né? Querendo que ele provasse quem ele era, né? E quantas outras coisas, querendo que ele condenasse aquela mulher adúltera. E Jesus, ele sempre fez aquilo que era para ser feito e não aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse. E aí eu fui correr atrás desse versículo aqui, no grego, né? Aí aqui tem algumas traduções interessantes que diz assim, né, que a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Então aqui no grego, a fé, que significa pistes, no grego, diz assim: fé é a convicção da verdade de algo. Uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. É relativo a Deus, a convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. 2. Relativo a Cristo, convicção ou fé forte, bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Então, o que eu consigo entender nesse versículo aqui, porque muita gente acaba utilizando esse versículo para dar substância para aquilo que ela quer. Porque, por exemplo, nessa tradução que está aqui no meu, diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova que existem coisas que não podemos ver. Sim, é a prova que existem coisas que não podemos ver. Mas será que o que eu espero, eu estou esperando o correto, o certo? Então, por esse versículo aqui, nessa tradução grega, eu entendo o seguinte, isso é o meu entendimento. A fé é a certeza, e aqui tem uma parte que fala sobre confiar no caráter de Deus. Então, ou seja, eu confio no caráter de Deus e eu tenho certeza de que, independente do resultado, vai ser o melhor para mim. Amém. A fé me faz crer desta maneira, faz com que essa turbulência toda que está dentro de mim cesse, eu possa ter paz, possa ter tranquilidade. Como que eu sei que eu estou numa fé obstinada? Quando eu não consigo ter paz, quando eu começo a ficar irritadíssimo, nervoso, sem paz, brigando com o papagaio, com a esposa, com o marido, e eu estou dizendo que eu tenho fé que vai acontecer tal coisa, mas eu estou em paz? Eu não estou em paz. Então eu estou tendo fé do seguinte: a minha fé está sendo o quê? Eu quero que Deus faça isso. E eu, dentro de mim, eu estou com aquela agonia aqui pensando: será que Deus vai fazer o que eu quero? Será que Deus vai fazer o que eu quero? Será que Deus vai fazer o que eu quero? E eu não tenho paz. Então, a prova da minha fé é o resultado que ela está causando em mim. Por exemplo, quando a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, quando vem um irmão conversar com a gente: como é que estão as coisas aí, irmão? Vocês já pararam para conversar com a gente assim? Que toda vez que você para falar com ele, ele vem com lamentações de fulano de tal, né? Porque está acontecendo isso na minha família, eu estou com problema, é tanta luta, e quando na luta, e você vê aquela pessoa agoniada, você vê aquela pessoa nervosa, né? Então, qual é o testemunho na vida dessa pessoa? Não é o resultado final, porque ela passou por todo esse processo, por todo esse perrengue, ficou agoniada e brigou com o marido, com o papagaio, com não sei quem e tal, e até que Deus fez aquilo que tinha que fazer na vida da pessoa. Aí ela vem contar o testemunho na igreja. Ela brigou com a igreja inteira, mas depois vem contar o testemunho na igreja. Olha, Deus fez tal coisa com a gente, estava acontecendo isso e isso, mas Deus veio. Então, qual foi o teu testemunho durante esse processo? Durante o tempo em que você esperou?
no Senhor. Durante o tempo em que você usou a fé, você usou a sua fé obstinada, que você queria que Deus fizesse aquilo que você queria, ou você usou a fé da palavra, que é a fé resiliente. E o que é resiliência? É saber se adaptar às novas situações. Porque o problema da gente, muitas vezes, é não querer se adaptar às novas situações. A gente quer continuar onde a gente estava. Não, mas essa situação está ruim, eu quero voltar. Não, mas essa situação está ruim, eu quero voltar. Quando a gente trabalha muitos anos numa empresa, e aí a gente sai dessa empresa e vai para outra. Como é ruim a gente se adaptar a essa outra empresa? A gente fica lembrando da outra empresa com saudade. Ai, como era bom lá. Porque lá eu já estava o quê? Eu já estava acostumado, eu já estava adaptado. Nessa empresa são novos desafios, né? Novas coisas. Então eu preciso o quê? Eu preciso ser resiliente. Eu preciso me adaptar. Parece muito fácil quando a gente fala, mas tem muita gente nos dias de hoje que não consegue ser resiliente, não consegue se adaptar às novas situações e fica quebrando cabeça, e fica agoniado, e fica nervoso. E a gente, como cristão, a gente precisa desenvolver essa resiliência. E somente na fé que a gente desenvolve, né? A gente, quando tem fé, a gente espera. E se a gente espera, a gente o quê? Persevera. Então é isso. A minha palavra hoje é essa, né? Eu passei a manhã toda orando, pedindo a Deus que me desse uma palavra, né? E que tem chamado muita atenção da gente nesses dias é isso. Nossa fé está sendo provada. Quando a vida está muito marasmo, está tudo muito mal, a gente não tem desafio, nada, é fácil a gente dizer da fé, mas a nossa fé está sendo provada. De que maneira eu vou me comportar neste momento? Né? Eu vou me comportar com uma fé resiliente. Eu vou me adaptar às novas situações, esperando, confiando no caráter de quem é por mim, que é Deus. Deus é por mim. Deus não me abandonou e Ele jamais vai abandonar. E independente de qual quadro for colocado ali à frente, Deus vai continuar com a gente. Amém. O plano dele não é frustrado. Jamais é frustrado. E é importante a gente ter pensamento assim, a gente agir dessa maneira. Por quê? Porque muitas pessoas acabam ficando tão obstinadas de que vai acontecer tal coisa que quando não acontece, a frustração é tamanha. Existem situações, irmãos, situações específicas em que Deus, porque a fé ela vem de Deus, em que Deus nos dá a certeza de algo. Dentro do nosso interior, Deus dá a certeza de algo. Não é verdade? Igual quando tem pessoas que pedem para a gente orar. Meu parente está no hospital com câncer terminal, deu metástase, e eu quero que você ore pedindo a Deus cura. Deus pode curar. Deus pode curar. Pode. Tem poder suficiente para isso. Mas será que é o que Ele quer? Então, como é difícil a gente até orar nesse momento? Porque a pessoa que está lá com o parente no hospital, ela quer aquela pessoa para ela. Ela não quer que a pessoa vá embora. Então, a oração dela vai ser o quê? Que ela quer a pessoa ali com ela. E eu já vi N situações acontecendo, situações infantis. De vir, a época de uma amiga nossa, que o pai dela estava no hospital, de vir pessoas dizendo, não, Deus vai curar. Vem assim profetizar. Não, Deus disse que vai curar. Guarda tantos dias, porque vai ser assim, vai ser assado. O que aconteceu com ela? Morreu. Agora, como é que ficou a fé da menina? Graças a Deus, ela não tinha uma fé obstinada. Ela estava tranquila e o pai dela faleceu e ela não ficou desesperada, não. Ela aceitou aquilo que Deus tinha colocado para ela. Porque ela sabia, como diz a Angela, foi o não de Deus para ela, mas foi o sim de Deus para ele. Né? Então, a visão de Deus das coisas é uma visão totalmente diferente da nossa visão. A nossa visão
E Deus enxerga assim. A nossa visão assim, a gente tem miopia. É miopia, né? Deus tem uma visão enorme das coisas. E às vezes a gente fica como criança birrenta, querendo que seja aquilo. Mas Deus sabe, não, mas eu tenho algo melhor para vocês. Eu tenho algo maior para vocês. Você está querendo saber isso aqui tão pequeno? Porque eu e você possamos ter essa fé madura, uma fé que rompe as barreiras do nosso interior, do nosso ser, dos nossos desejos, do nosso homem, do homem que nós somos, para que a gente possa estar totalmente alinhado com Deus, porque aí, independente do que acontecer, a gente vai estar bem. Por quê? Porque Deus fez aquilo que foi o melhor para nós. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor Glória está a sempre Deus. conosco, jamais vai nos abandonar. E o Senhor tem tudo preparado, Senhor. Sim, o Senhor tem Pai. tudo desenhado, Senhor. Obrigada, Tudo do teu jeito, tudo da tua forma, e é o que nós queremos, Senhor. Sim, Queremos Pai. que a tua vontade perfeita seja feita. Não a vontade permissiva, não a vontade, Senhor, porque nós batemos o pé. Não, Senhor, mas a vontade do Senhor perfeita, Senhor. Faz o teu jeito, Senhor. Faz o teu jeito, aqui no que diz, né? Aleluia, me salvou. Do seu jeito é melhor. Então, do seu jeito é sempre melhor. Não do nosso jeito, não do jeito que a gente planeja, não do jeito que a gente desenha, mas do jeito que o Senhor faz. Por isso te pedimos, Senhor, que possamos ser fortalecidos do Senhor e na força do teu poder, Senhor, neste dia, para que possamos resistir aos dias maus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.